Passamos esse tempo de Natal, à espera do nosso Rei. E cada vez que nos reunimos ao longo desses dias, desses meses, desses domingos que antecedem aquela noite que foi feita única e especial em toda a história do amor de Deus, podemos dizer que essa expectativa vai tomando contornos e formas que nós sequer podemos imaginar. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, de desde muito pequeno ser levado à igreja, de participar de celebrações e, quando criança ainda, cantar nas apresentações, participar. Mas eu não encontraria palavras para descrever, ou teria muitas histórias para contar, de como essa expectativa a cada tempo se renova, a cada ano se faz nova, a cada momento e a cada encontro, algo que parece que Ele ainda não nos tinha falado ao coração. Não tinha ainda escrito na história do amor dEle e vai tomando contornos e formas, como em crianças, como em adolescentes, como em adultos, como pela manhã de hoje, como em jovens, que nos permitem ver e crer que eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã, porque o amanhã virá. Deveras, dizia já o profeta, haverá bom futuro. E a nossa esperança nunca será frustrada. Vivemos sim à espera de um rei. E eu queria dizer ao meu e ao seu coração que a palavra nos testifica que Ele está aqui. Deus habita este lugar. Está aqui neste momento. E o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 1, 2 e 14, traduzem isso quando o evangelista descreve: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, como nesse momento demonstrado no amor dele, cheio de verdade, inegáveis verdades ao meu, ao seu coração. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito único do Pai. Quando Salomão termina de construir o tabernáculo para o culto a Deus, ele disse na sua oração de gratidão a Deus: mas será que de fato habitaria Deus na terra? Era o esplendor de um templo feito com toda a grandiosidade e suntuosidade. O povo trazia, diz as Escrituras, com tamanha abundância as coisas para a construção do templo, e a sua magnitude era conhecida de todos, que foi necessário que o homem de Deus dissesse: cessem de trazer ofertas para a construção, basta, chega. E aquele homem de Deus, a quem Ele dera o privilégio de construir-lhe o templo, orando ao Senhor, dizia: será que de fato o Senhor habitaria na terra? Essa foi a pergunta que Salomão fez e que eu gostaria que você e eu fizéssemos ao nosso coração. Uma ótima pergunta para este momento. Diz a Escritura no texto do Evangelho de João que Ele decidiu tabernacular entre nós, habitar entre nós, cheio de graça, cheio de verdade,
nos permitindo ver a sua glória, a glória que só Ele tem, que só Ele poderia demonstrar. No Evangelho de Mateus, Ele é descrito como o Messias, o Rei, que cumpria as profecias do Antigo Testamento. No Evangelho de Marcos, Ele é o servo ministrando a um povo necessitado, reconhecendo a minha e a sua necessidade diária, constante, a minha e a sua fragilidade exposta, a minha e as suas demandas, e Ele se vai revelando àquela gente, acudindo ao que está à beira do caminho, aquele que socialmente foi colocado à parte, ou um poderoso que de repente vai ao encontro dele por curiosidade e tem a sua vida transformada. No Evangelho de Lucas, Ele é o Filho do homem que se parece comigo e com você, à semelhança de nós, exceto por não haver pecado. Aquele Salvador compassivo que se compadece dos seus. Aqui no Evangelho de João, que lemos, Ele é o Filho de Deus. Por isso nós podemos dizer, sim, Jesus é o Deus que está aqui. É o Deus que habita a eternidade, diz o texto, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Quando tudo começou, Ele estava lá. Ele existia antes da criação, e por isso Ele é eterno. E há um paralelo entre Gênesis 1:1, quando Ele cria do nada todas as coisas, e João 1:1. Ele se fez, Ele era, Ele habitou, Ele estava. Deus criou o mundo por meio da sua palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, como diz o salmista, e tudo passou a existir. Em Colossenses, capítulo 1, Paulo nos ensina que Deus criou todas as coisas por meio de Cristo. O que significa que Jesus não é um ser criado, Ele é o próprio Deus eterno. Por meio dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. O próprio Jesus, questionado sobre a sua idade, disse aos judeus, em verdade eu te digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Jesus é o Deus que habita a eternidade. E de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Jesus é este Deus de sempre, ontem, hoje e mesmo. E além de habitar toda a eternidade, ser antes que todas as coisas existissem, Jesus é este Deus que habita na terra. O texto diz, e o Verbo se fez carne, e a palavra de Deus se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando ministrou na terra, Jesus não era um fantasma, ou como alguns querem, uma imagem que as pessoas construíam, mas que na verdade não existia como ser humano. O seu corpo, segundo alguns, era como uma ilusão. Os nossos irmãos, assim chamados discípulos como nós de Jesus, sabiam que não era assim. Ele era alguém real, presente. João diz que ele, Jesus, veio em carne e osso, ainda que sem pecado. Ele se sujeitou às fragilidades da nossa natureza humana. O mesmo Evangelho de João nos diz que ele se sentiu cansado diante de todas as demandas do seu ministério. Diz o João que ele teve sede. Diz as Escrituras que ele agitou-se no seu espírito. Também que ele se comoveu, como diante da morte de seu querido amigo e irmão Lázaro. Chorou abertamente diante daqueles que contemplavam esta cena da dor doméstica,
falando para mim e para você que as suas dores domésticas lhe são conhecidas e que delas ele faz parte, presente. Ele é o Deus que se fez gente e chora conosco as nossas dores. Sabe as demandas da sua existência, sabe as dores das suas perdas, sabe o seu choro. Ele não só os conhece, como se compadece deles e chora com você as suas dores. E Ele é alguém, conforme o registro das Escrituras, que sabe o que é padecer. Aliás, diz o profeta, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas pisaduras que lhe foram impostas, nós somos e fomos sarados. Quando ele estava na cruz, ele sente a compaixão de olhar aqueles que ele amava tão intensamente o abandonarem. E ali ele sangrou, fazendo lamber esta terra que nós habitamos, para requerê-la pelo seu precioso sangue, a minha e a sua vida. Tudo isso dá sentido ao que nós chamamos de Natal. Ele veio para ir à cruz. Ele veio para se identificar com a minha e com a sua dor. Por isso João diz, e o Verbo era Deus. Não era um conceito abstrato, uma energia impessoal, não era e não é uma filosofia de vida. Cristo é uma pessoa real, que pôde ser vista, tocada, ouvida. O cristianismo é Cristo, e Cristo é Deus. Jesus não é um Deus disfarçado de homem, nem tampouco um homem disfarçado de Deus. Por isso, eu gosto de pensar isso. Por isso, Jesus não é alguém interessante. Jesus é simplesmente perturbador, que faz agitar o meu peito, que faz desfacelar-se as minhas incoerências, que fazem ser confrontadas as minhas dores, fragilidades e necessidades, mas que encontram nele resposta para dizer, eu posso crer no amanhã, porque o amanhã existirá, porque Ele é real. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está em mim e em você, a todos quanto o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, Ele não veio e é para ser apenas um exemplo que eu e você devemos seguir. Ele é muito mais do que um exemplo. Diz o reverendo John Stott, um exemplo não seria suficiente. O que eu e você precisamos é de um Salvador. Um exemplo pode estimular a minha e a sua imaginação, pode despertar ideias ou ideais, pode fortalecer as minhas e as suas decisões. Mas um exemplo não pode limpar as manchas do meu e do seu pecado. Por isso, Ele foi feito pecado por mim e por você na cruz, para que pelo seu precioso sangue derramado ali, eu e você alcançássemos perdão e remissão dos nossos pecados nele. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória daquele que é unigênito do Pai. O Verbo não é apenas eterno e pessoal, mas é também divino. Ou como cantou o coral hoje pela manhã, o amor, nasceu no Natal. Ele é o nosso Natal. Quando Ele nos disse, dizendo isso aos seus discípulos,
Eu e o Pai somos um. E assim eu quero que vocês também sejam um comigo. Ele faz o convite que nesta noite vamos celebrar através do pão e do vinho. Precisamos de um Salvador. Porque aquele que habita a eternidade, aquele que habita a terra, é o mesmo Deus que habita em nós. Por isso, esse tempo nos permite celebrar a intensidade desta presença, porque eu e você temos o privilégio de ver a sua glória. E eu rogarei ao Pai, disse o Senhor Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Aquele que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês vão conhecê-lo. Que privilégio, que bênção e que alegria é poder conhecer o Senhor Jesus. Ele habitará convosco, disse Jesus, e estará em vós. Por isso, se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que promessa gloriosa! É dizer e saber que Ele veio fazer em nós morada, que Ele veio habitar nas nossas vidas. O presente de Deus para nós nasceu no Natal. Ele veio sim cheio de graça e de verdade. E em Cristo nós vemos esta glória e a realidade desta glória divina, deste zelo de Deus em se aproximar de nós, mesmo sendo pecadores, cheio de graça e de verdade. Isso é a fidelidade de Deus, fazendo-se presente entre nós e por nós. Por isso, Jesus não se contentou em apenas assumir a nossa natureza, mas também levou sobre si a nossa iniquidade. Ele não apenas se fez carne no útero de Maria, mas Ele se fez pecado na cruz do Calvário, para que ali eu e você tivéssemos a salvação. Para cumprir o propósito eterno de Deus, o nosso Pai, Ele veio ao mundo e se entregou na cruz por nós, para resgatar-nos do pecado, da morte e da separação eterna de Deus. Jesus é o onipotente Deus, que venceu a morte, que está à destra do Pai, que reina absoluto sobre todo o universo e que voltará em glória para buscar-nos a fim de que nós reinemos para sempre com Ele. Deus está aqui, porque o Senhor Jesus habita-nos e habita este lugar. De fato, Deus habitaria na terra. Eu e você somos testemunhas que isto é verdade. Eu e você temos marcas deste amor em nossas vidas, que ninguém e nada pode nos arrancar. E foi Ele que prometeu que seria assim. As marcas do amor dEle que seriam e são impressas na minha e na sua vida, nos permitem saber que nada nos arrancará das suas mãos. Deus está aqui. Eu e você somos testemunhas dessa verdade. Ele fez tudo isso por amor de mim e de você. Vivemos essa expectativa da espera do nosso Rei. Louvado seja o Senhor, porque Ele está aqui. Habitou a eternidade, habitou esta terra e habita-nos na plenitude da obra redentora de Cristo nosso Senhor.